Em uma noite chuvosa em Roma, Pedro tropeçou em uma rua escura, bêbado e perdido após uma briga violenta com o pai por telefone, revelando acidentalmente sua orientação sexual. O estranho que o encontrou, Luís, um português expatriado, não só o ajudou a voltar para o hotel, mas acabou confessando que aquele encontro mudaria o rumo de suas vidas para sempre, levando Pedro a questionar tudo o que acreditava. No dia seguinte, acordando com uma mensagem no celular, Pedro percebeu que Luís havia deixado um bilhete com seu número, e o pânico o invadiu ao lembrar das palavras trocadas na embriaguez. Pedro havia viajado para Roma para uma conferência de negócios, fugindo das pressões familiares em Lisboa. Aos 26 anos, ele era o filho perfeito, formado em economia, trabalhando em uma empresa respeitável, noivo de uma mulher que a família aprovava. Mas por dentro, ele lutava contra um segredo que o consumia há anos. Sua atração por homens era algo que ele enterrava profundamente, temendo o julgamento da sociedade conservadora portuguesa, principalmente, da família católica tradicional. O pai, um homem rígido e patriarcal, sempre enfatizava a importância de manter as aparências e continuar a linhagem familiar. Pedro cresceu ouvindo histórias de tios que foram deserdados por escolhas erradas, e isso o aterrorizava. Naquela noite fatídica, após uma ligação tensa com o pai discutindo o casamento iminente, Pedro bebeu demais em um bar local. Ele saiu cambaleando, perdendo-se nas ruas labirínticas de Trastevere. Foi quando Luís apareceu, um arquiteto de 29 anos que morava em Roma há 2 anos, trabalhando em projetos de restauração. Luís era abertamente gay, tendo saído do armário aos 20 anos, após uma juventude marcada por rebelião contra as expectativas sociais em Portugal. Ele viu Pedro caído contra uma parede, murmurando incoerências, e decidiu ajudar, sem imaginar as consequências. Enquanto levava Pedro de volta ao hotel, eles conversaram. Pedro, alcoolizado, desabafou sobre sua vida dupla, o noivado falso, a pressão para casar, o medo de ser descoberto. Luís ouviu em silêncio, compartilhando brevemente sua própria história de aceitação e liberdade. A vida é curta para viver mentiras, disse Luís, deixando Pedro pensativo. No hotel, eles trocaram números, e Luís partiu, mas algo havia mudado. Pedro acordou com uma ressaca moral, relendo o bilhete: se quiser falar, estou aqui. Não estás sozinho. De volta a Lisboa, Pedro tentou retomar a rotina. Ele trabalhava em um escritório no centro da cidade, lidando com relatórios financeiros, mas sua mente vagava para Luís. Eles começaram a trocar mensagens, inicialmente casuais, sobre viagens e arquitetura. Luís planejava visitar Lisboa para um projeto, e Pedro se viu ansioso por isso. Enquanto isso, sua noiva, Ana, notava sua distração. Ana era uma mulher gentil, de 25 anos, filha de amigos da família, e o casamento era mais uma aliança social do que amor verdadeiro. Pedro se sentia culpado por enganá-la, mas o medo paralisava. A família de Pedro era o epicentro de suas angústias. O pai, Manuel, um empresário bem-sucedido, via o filho como herdeiro de seu império. A mãe, Maria, uma dona de casa devota, sonhava com netos e uma família unida. Eles moravam em uma casa ampla nos subúrbios de Lisboa, onde jantares familiares eram rituais de aparências. Durante um desses jantares, Manuel pressionou Pedro sobre o casamento: é hora de assumir responsabilidades, filho. Não quero ver você desperdiçando a vida como esses jovens modernos. Pedro assentiu, mas por dentro, sentia um nó no estômago. Luís chegou a Lisboa 2 semanas depois. Eles se encontraram em um café no Bairro Alto, sob o sol da tarde. A conversa fluiu naturalmente, e Pedro se sentiu vivo pela primeira vez em anos. Luís falava abertamente sobre sua vida, sobre namoros passados e a luta contra o preconceito em Portugal, onde, apesar das leis progressistas, a sociedade ainda carregava resquícios conservadores. Aqui, ser gay é legal, mas em muitas famílias, é um pecado imperdoável, disse Luís. Pedro confessou sua confusão: eu não sei quem sou mais. Meu noivado é uma fachada. O encontro se estendeu para um passeio pelas ruas íngremes de Alfama. Eles riram de histórias da infância, compartilharam sonhos. Pedro sentiu uma atração inegável, mas o pânico o invadiu quando viu um conhecido da família passando. Ele se afastou abruptamente, deixando Luís confuso. O que há de errado? Perguntou Luís. Pedro murmurou desculpas e fugiu, mas naquela noite, mandou uma mensagem: desculpa. Tenho medo. Os dias seguintes foram de tormento interno. Pedro alternava entre euforia ao pensar em Luís e culpa por trair Ana e a família. Ele começou a questionar suas escolhas: casar seria o caminho certo? Ou seria uma prisão vitalícia? Luís, por sua vez, sentia uma conexão genuína, mas respeitava o espaço de Pedro. Ele sabia o quão difícil era o processo de aceitação, tendo passado por isso com sua própria família, que o rejeitara inicialmente.
Uma noite, Pedro convidou Luís para jantar em um restaurante discreto. Lá, eles discutiram abertamente. Eu gosto de você, admitiu Pedro, tremendo. Luís sorriu, eu também. Mas você precisa decidir o que quer. Foi o início de um romance secreto, cheio de encontros escondidos em parques e hotéis. Pedro mentia para Ana, dizendo que trabalhava até tarde, e para a família, inventava viagens de negócios. Cada mentira pesava como uma pedra em seu peito. Mas o segredo não duraria. Ana começou a suspeitar, confrontando Pedro, você está distante. A outra pessoa. Pedro negou, mas a culpa o corroía. Enquanto isso, Luís pressionava por honestidade, não podemos viver assim para sempre. Pedro se via em um dilema moral, continuar mentindo ou enfrentar as consequências. Ele sabia que revelar tudo poderia destruir sua vida familiar e profissional. Em uma reunião familiar, o pai anunciou orgulhoso o casamento próximo. Pedro sentiu o mundo desabar. Naquela noite, ele chorou sozinho, pensando em Luís. Decidiu que precisava escolher, mas qual seria o preço? A tensão aumentava à medida que Pedro e Luís se aproximavam. Eles passavam fins de semana em Sintra, explorando palácios e florestas, onde podiam ser eles mesmos longe dos olhares de Lisboa. Luís compartilhava sua visão de mundo. A sociedade portuguesa evoluiu, mas as raízes católicas ainda nos julgam. Eu perdi amigos e família, mas ganhei liberdade. Pedro admirava sua coragem, mas temia o mesmo destino. Meu pai me deserdaria, confessava ele. Luís respondia, e se a herança for uma cadeia? Ana, sentindo o distanciamento, começou a investigar. Ela encontrou mensagens no celular de Pedro enquanto ele dormia. O choque foi imenso, conversas afetuosas com um homem. Ana confrontou Pedro no dia seguinte, em seu apartamento. Quem é Luís? Você é gay. As palavras saíram como um soco. Pedro, pego de surpresa, negou inicialmente, mas as lágrimas o traíram. Eu não sei, Ana. Eu te amo como amiga, mas não como deveria. Ana, ferida, chorou, você me usou para se esconder. Ela saiu furiosa, prometendo contar tudo aos pais de Pedro. O pânico tomou conta de Pedro. Ele ligou para Luís, desesperado. Ana descobriu. Vai contar para minha família. Luís o acalmou, enfrente isso. Eu estou contigo. Mas Pedro hesitava, temendo a rejeição. Ele imaginava o pai, Manuel, reagindo com fúria, talvez até violência verbal. A mãe, Maria, chorando pela perda do filho. E os irmãos, que o viam como modelo, decepcionados. Naquela noite, Pedro foi para a casa dos pais, antecipando o pior. Mas Ana ainda não havia falado. Em vez disso, ela mandou uma mensagem: dê um jeito nisso antes que eu faça. Pedro ganhou tempo, mas o estresse o consumia. Ele começou a faltar ao trabalho, alegando doença. Luís o apoiava, mas começava a questionar: você me ama o suficiente para lutar? Pedro respondia: sim, mas o preço é alto. A sociedade portuguesa, apesar de avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava preconceitos em camadas mais tradicionais. Pedro via isso em comentários casuais no trabalho, piadas homofóbicas, olhares de desaprovação para casais do mesmo sexo. Ele se perguntava se poderia sobreviver profissionalmente se saísse do armário. Luís, mais experiente, contava histórias de discriminação em empregos anteriores, mas também de aliados inesperados. Um dia, eles foram pegos em um momento íntimo em um parque. Um amigo de infância de Pedro os viu de longe, segurando mãos. O amigo, João, confrontou Pedro depois: o que foi aquilo? Você e um cara. Pedro gaguejou desculpas, mas João ameaçou contar. Isso não é certo, Pedro. Pense na sua família. A traição em potencial o abalou. Pedro se afastou de Luís temporariamente, dizendo: preciso de espaço. Luís sentiu a rejeição como uma facada. Ele havia se apaixonado profundamente, vendo em Pedro um parceiro para a vida. Mas agora, duvidava. Ele voltou para seu apartamento em Lisboa, trabalhando em projetos, mas a dor o distraía. Ligou para sua irmã, que o apoiara na saída do armário. Ele tem medo, mas eu não aguento mais esconder. A irmã aconselhou: dê tempo, mas não sacrifique sua felicidade. Enquanto isso, Pedro enfrentava um colapso interno. Ele consultou um terapeuta secretamente, discutindo suas lutas. Eu me sinto preso entre o que sou e o que esperam de mim, disse. O terapeuta o encorajou a priorizar a autenticidade, mas alertou sobre as consequências sociais. Pedro sonhava com uma vida livre, mas o medo de perder tudo o paralisava. Ana, incapaz de guardar o segredo,
contou aos pais de Pedro durante um almoço familiar. Manuel explodiu: o quê? Meu filho é isso. Maria chorou: como pudemos falhar tanto? Eles ligaram para Pedro, exigindo explicações. Ele chegou à casa tremendo. É verdade? Perguntou Manuel, olhos flamejantes. Pedro, com voz fraca, admitiu: sim, pai. Eu sou gay. O silêncio foi ensurdecedor. Manuel o expulsou: saia daqui. Não quero um filho assim. Maria suplicou: por favor, Manuel, ele é nosso filho. Mas Manuel foi implacável: ele nos envergonha. Pedro saiu arrasado, indo direto para Luís. Eles me rejeitaram, chorou. Luís o abraçou: eu te amo. Vamos enfrentar juntos. Os dias seguintes foram de caos. Pedro perdeu o emprego após rumores se espalharem. O chefe, conservador, encontrou uma desculpa para demiti-lo. Amigos se afastaram, exceto alguns que o apoiaram em silêncio. Luís o ajudou a encontrar um novo trabalho em uma firma mais progressista, mas o dano emocional era profundo. Pedro questionava suas escolhas: valeu a pena? Luís respondia: a liberdade sempre vale. Mas uma traição maior veio de João, o amigo de infância, que espalhou a notícia nas redes sociais. Postagens maliciosas circularam, rotulando Pedro como traidor e pervertido. A sociedade o julgava, com comentários anónimos cheios de ódio. Pedro se isolou, deprimido. Luís o incentivava: isso passa. A verdade liberta. Em meio ao tormento, Pedro começou a se reerguer. Ele se juntou a um grupo de apoio LGBT em Lisboa, conhecendo outros com histórias semelhantes. Lá, aprendeu sobre resiliência e ativismo. Luís o acompanhava, fortalecendo o laço. Mas o pai ligou um dia: venha falar. Sua mãe está doente de tristeza. Pedro hesitou, mas foi. Na casa, Manuel estava mais calmo, mas ainda rígido: você nos destruiu. Pedro rebateu: eu me destruí vivendo uma mentira. Maria mediou: dê uma chance, Manuel. A conversa foi tensa, cheia de acusações e lágrimas. Manuel admitiu: eu tenho medo do que as pessoas dirão. Pedro viu ali o reflexo de seu próprio medo. A reconciliação era incerta, mas um passo foi dado. Pedro saiu dali com esperança mista. Ele e Luís decidiram morar juntos, enfrentando o mundo. Mas novos desafios surgiam. Luís recebeu uma oferta de trabalho em Roma, forçando uma escolha. Venha comigo, pediu Luís. Pedro ponderou: deixar Portugal significaria abandonar a família de vez. A oferta de Luís abalou Pedro. Voltar para Roma significaria uma nova vida, longe das pressões de Lisboa, mas também abandonar qualquer chance de reconciliação familiar. Eu não posso te perder, disse Pedro, mas o medo de isolamento o atormentava. Luís insistia: aqui, seremos sempre julgados. Lá, podemos ser livres. Pedro pesava os prós e contras, sentindo o peso das decisões passadas. Enquanto decidia, a saúde da mãe piorou. Maria sofreu um colapso nervoso, hospitalizada. Pedro visitou-a, culpando-se. Foi por minha causa? Perguntou. Maria negou: não, filho. É o estresse da família dividida. Manuel, ao lado da cama, evitou olhares. Talvez eu tenha sido duro demais, murmurou ele. Pedro viu uma brecha: pai, eu ainda sou seu filho. Mas Manuel rebateu: prove, voltando ao normal. Pedro saiu frustrado. Luís o apoiava, mas começava a se sentir secundário. Sua família sempre vem primeiro, questionou. Pedro negou, mas as ações diziam o contrário. Ele adiou a decisão sobre Roma, focando na mãe. Isso criou tensão no relacionamento. Luís, paciente, mas humano, desabafou: eu saí do armário há anos. Não quero voltar para o esconderijo. A sociedade continuava a pressionar. Pedro enfrentou discriminação em entrevistas de emprego, olhares sutis, perguntas invasivas. Um recrutador disse: sua vida pessoal afeta o profissional. Pedro rebateu: não deveria. Mas perdeu oportunidades. Ele se envolveu mais com a comunidade LGBT, participando de marchas em Lisboa. Lá, encontrou força em histórias alheias, mas também viu o lado sombrio: suicídios, rejeições. Uma noite, João, o traidor, o procurou. Desculpa, Pedro. Eu estava errado. João confessou seu próprio medo: eu sou bi, mas escondo. Pedro perdoou, mas o dano estava feito. Essa revelação o fez refletir sobre ciclos de preconceito. Todos nós sofremos, pensou. Com a mãe melhorando, Pedro confrontou o pai novamente.
Em um café neutro, eles discutiram. Manuel admitiu influências religiosas. A Igreja ensina que é pecado. Pedro argumentou: o amor não é pecado. Manuel cedeu um pouco: talvez eu precise aprender. Foi um progresso lento, mas real. Luís, cansado da espera, deu um ultimato: decida até o fim do mês. Pedro se sentiu encurralado. Ele amava Luís, mas a família era sua raiz. Em uma terapia, explorou: estou escolhendo entre amor e dever. O terapeuta, ou entre autenticidade e conformidade? Pedro optou por ir com Luís para Roma, mas com uma condição: visitar Portugal regularmente. Luís aceitou, aliviado. Eles empacotaram, mas na véspera da partida, Manuel ligou: não vá. Vamos tentar. Pedro hesitou, mas seguiu em frente: eu preciso de espaço para crescer. Em Roma, a vida era diferente. Luís trabalhava em restaurações, Pedro encontrou um emprego remoto. Eles viviam abertamente, passeando de mãos dadas. Mas a saudade batia. Pedro ligava para a mãe, que melhorava, mas Manuel resistia. Ele sente sua falta, dizia Maria. Meses passaram, e uma crise surgiu. Luís recebeu notícias de um ex-namorado doente, precisando de ajuda. Ele viajou para Portugal sem Pedro, causando ciúmes. É só amizade, garantiu Luís. Mas Pedro duvidava, revivendo inseguranças. Ao voltar, Luís confessou: eu o ajudei, mas percebi que meu amor é por você. Isso fortaleceu o laço, mas expôs vulnerabilidades. Pedro questionava: somos fortes o suficiente? De volta a Lisboa para uma visita, Pedro encontrou a família. Manuel, influenciado por Maria, tentou se aproximar: conte sobre sua vida. Pedro falou de Luís timidamente. Manuel ouviu, mas disse: ainda não aprovo. Pedro rebateu: aprovação não é necessária para eu viver. A visita terminou em tensão, mas com promessas de mais diálogos. Pedro retornou a Roma, mas uma traição inesperada veio. Ana, ainda magoada, espalhou rumores sobre Pedro ser instável. Isso afetou sua carreira remota. Furioso, Pedro a confrontou por telefone: por quê? Ana: você me destruiu. Pedro: eu me destruí mais. Isso levou a uma depressão. Luís o apoiou, mas o stress testou o relacionamento. Eles brigaram: você sempre volta para o passado, acusou Luís. Pedro: é minha família. Eles se separaram temporariamente, Pedro ficando em um hotel. Sozinho, Pedro refletiu sobre as escolhas. Ele havia perdido tanto: família unida, carreira estável, amigos. Mas ganhou autenticidade. Valeu o preço, se perguntava. Ele procurou Luís, pedindo perdão: eu escolho nós. Luís aceitou, mas com ressalvas: precisamos de terapia juntos. Eles começaram sessões, explorando Mountain. O terapeuta ajudou a navegar as pressões sociais e familiares. Pedro escreveu uma carta para o pai: eu sou gay, e isso não muda meu amor por vocês. Manuel respondeu semanas depois: venha para o Natal. Traga seu amigo. O convite foi um marco. Pedro e Luís foram, nervosos. A ceia foi tensa, olhares, silêncios. Manuel evitou Luís inicialmente, mas Maria os recebeu calorosamente. Durante a noite, Manuel puxou Pedro de lado: eu não entendo, mas vejo que você é feliz. Foi o começo de uma aceitação relutante. Mas nem tudo era perfeito. Luís sentiu-se outsider: sua família me tolera, não aceita. Pedro prometeu: dê tempo. Eles voltaram a Roma, fortalecidos, mas cientes das fragilidades. A vida em Roma fluía, mas as raízes portuguesas puxavam Pedro de volta. Ele e Luís construíam uma rotina: jantares românticos, viagens pela Itália. Luís prosperava no trabalho, restaurando edifícios históricos, enquanto Pedro freelanceava em consultoria financeira. Mas chamadas da mãe lembravam o abismo familiar. Seu pai pergunta por você, dizia Maria. Pedro ansiava por reconciliação total. Uma oportunidade surgiu: um projeto de Luís em Lisboa. Eles voltaram temporariamente, morando em um apartamento no Chiado. A proximidade com a família intensificou as tensões. Manuel convidou para um almoço, só nós três. Pedro foi sozinho, deixando Luís magoado. Por que não eu? Perguntou Luís. Pedro: passos pequenos. No almoço, Manuel abriu-se: eu li sobre a homossexualidade. A igreja muda devagar. Pedro surpreendeu-se: você pesquisou? Manuel: por você. Foi um momento de vulnerabilidade, mas Manuel acrescentou:
não espere que eu aprove um casamento gay. Pedro saiu esperançoso, mas conflitado. Luís, sentindo-se excluído, reconsiderou o relacionamento. Eu mereço ser parte da sua vida inteira. Pedro prometeu incluir, mas ações demoravam. Uma briga explodiu quando Luís encontrou mensagens antigas de Ana no celular de Pedro. Você ainda fala com ela? Pedro explicou, só amizade. Mas a confiança abalou. A sociedade lisboeta testava-os. Em um evento de arquitetura, Luís apresentou Pedro como parceiro. Olhares e sussurros seguiram. Um colega de Luís comentou, interessante escolha. Luís defendeu, amor não é escolha. Mas o incidente feriu Pedro, revivendo inseguranças. Pedro se envolveu em ativismo, voluntariando em uma ONG LGBT. Lá, ajudou jovens em situações semelhantes, encontrando propósito. Eu posso mudar vidas, pensou. Luís o apoiava, mas o tempo dedicado criava distância. Uma traição veio de dentro. Um irmão de Pedro, Tiago, descobriu o relacionamento e confrontou. Você envergonha a família. Tiago, conservador, ameaçou cortar laços. Pedro rebateu. Eu sou família também. Tiago saiu furioso, contando a Manuel. Isso reabriu feridas. Manuel ligou. Seu irmão está certo. Pense nos netos. Pedro, eu posso adotar. Manuel, não é o mesmo. A conversa terminou em impasse. Maria mediou, convidando todos para um jantar. Luís foi, tenso. A mesa foi um campo minado, perguntas educadas, silêncios pesados. Tiago evitou Luís, mas Manuel tentou, conte sobre seu trabalho. Luís respondeu polidamente, mas saiu cedo. Não sou bem-vindo, disse a Pedro. Pedro, eles estão tentando. Mas Luís duvidava, tentando tolerar, não aceitar. O stress culminou em uma crise. Luís recebeu uma proposta de parceria em Milão, sem Pedro. Eu vou sozinha, anunciou. Pedro entrou em pânico, não me deixe. Luís, você me deixa de lado pela família. Eles se separaram, Luís indo para um hotel. Sozinho, Pedro confrontou a família. Ou aceitam Luís, ou me perdem. Manuel, é chantagem. Pedro, é honestidade. Maria chorou, não divida mais. Tiago cedeu, talvez eu esteja errado. Pedro procurou Luís, suplicando, vamos tentar de novo. Luís aceitou, mas com condições, igualdade no relacionamento. Eles voltaram, mais fortes. Meses depois, um evento chocante, Manuel sofreu um infarto leve. No hospital, ele chamou Pedro, eu errei. A vida é curta. Pedro levou Luís. Manuel, fraco, apertou a mão de Luís, cuide dele. Foi a aceitação que Pedro sonhava. Mas a felicidade foi breve. Luís, traumatizado pelas lutas, começou a se distanciar emocionalmente. Eu paguei um preço alto também, confessou. Pedro notou, conversas curtas, noites frias. Ele temia o fim. Em uma viagem a Porto, eles discutiram o futuro. Casamento, sugeriu Pedro. Luís hesitou, depois de tudo. Mas aceitou, planejando uma cerimônia simples. A família compareceu, Manuel relutante, mas presente. Tiago pediu desculpas a Luís. Ana, convidada por Pedro, desejou felicidades, fechando o ciclo. Mas no dia do casamento, uma dúvida assombrou Pedro, é o certo. Ele prosseguiu, mas o questionamento persistia. Luís notou, o que há? Pedro, nada. Amor. A vida pós-casamento era de ajustes. Eles moravam em Lisboa, equilibrando carreiras e família. Manuel visitava, aprendendo a aceitar. Mas sociedade ainda julgava, comentários online, olhares na rua. Pedro refletia sobre as perdas, amigos, estabilidade inicial. Mas ganhos, amor verdadeiro, autenticidade. O preço foi justo, se perguntava. Luís, sentindo a pressão contínua, propôs terapia novamente. Para nos mantermos fortes. Pedro concordou, explorando profundezas emocionais. Um ano depois, eles adotaram uma criança, desafiando normas. A família reagiu misto, Maria animada, Manuel cauteloso. Tiago, é progresso. Mas desafios persistiam, burocracia, preconceito. Pedro lutava internamente, sou bom pai sendo gay. Luís reassure, somos pais, ponto. A história deles inspirava outros, mas Pedro questionava as escolhas. A adoção trouxe nova dimensão ao relacionamento.
A criança, uma menina de 5 anos chamada Sofia, veio de um orfanato em Lisboa. Pedro e Luís a amavam incondicionalmente, mas as críticas sociais choviam. Vizinhos sussurravam, 2 homens criando uma menina. Manuel, agora mais aberto, defendia, eles são família. Mas internamente, duvidava. Pedro equilibrava paternidade com trabalho. Ele fundou uma consultoria inclusiva, promovendo diversidade. Luís projetava espaços acessíveis. Sofia os unia, mas expunha vulnerabilidades. E se ela sofrer bullying, preocupava-se Pedro. Luís, ensinaremos resiliência. A família se aproximava. Jantares regulares com Manuel e Maria tornaram-se normais. Tiago trouxe sua namorada, criando laços. Mas resquícios de preconceito surgiam, Manuel evitava tópicos LGBT. Pedro confrontava gentilmente, aceite-nos completamente. Uma crise veio quando Sofia perguntou sobre mais. Pedro explicou, algumas famílias têm 2 pais. Sofia aceitou, mas Pedro questionou sua capacidade. Terapia ajudou, você é suficiente. Luís, sobrecarregado, teve um colapso. Eu desisti de tanto por nós. Pedro, eu também. Eles renovaram votos, fortalecendo. Anos passaram. Sofia cresceu, orgulhosa dos pais. Pedro refletia sobre o caminho, choques iniciais, rejeições, reconciliações. Cada decisão custou, mas trouxe crescimento. No aniversário de 10 anos de Sofia, a família reunida. Manuel, idoso, confessou, eu estava errado. Vocês são felizes. Foi a validação final. Mas Pedro ponderava, as lutas valeram. Ele viu amigos em casamentos heterossexuais infelizes, questionando normas sociais. A história terminava com Pedro e Luís em uma praia algarvia, vendo Sofia brincar. Nós mudamos tudo, disse Luís. Pedro sorriu, para melhor. Foi certo Pedro priorizar o amor sobre as expectativas familiares, mesmo com o custo emocional para todos envolvidos.